Outra coisa muito importante a respeito do álcool, gente, obviamente, é a produção de combustível, né? Em relação lá aos biocombustíveis, o etanol, ele é o mais importante. E, gente, os dois maiores produtores de álcool do mundo são Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, inclusive, os maiores produtores de etanol do planeta. Apesar dos americanos produzirem mais álcool do que nós brasileiros, o álcool brasileiro, ele é de maior produtividade. A gente, com menos terra, consegue produzir maior quantidade de álcool. Por que que o nosso álcool é mais produtivo? Porque a matéria-prima é diferente. No Brasil, a gente vai produzir álcool a partir de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, moçada, é a base de sacarose. E, para você produzir álcool, fermentação alcoólica, eu preciso de glicose, né, gente? Daí, sacarose, através de enzimas, vai ser quebrada lá em glicose e frutose. Preciso de glicose para fabricar o álcool. Mas aí, a gente vai ter, através de enzimas, a frutose sendo transformada em glicose. E agora, a glicose será utilizada pelas leveduras para você produzir, então, etanol. Duas coisas muito interessantes. Quanto mais simples o carboidrato, mais fácil dele ser quebrado. Ora, sacarose vai ser um açúcar relativamente simples. Ele é um disacarídeo. Ele é formado por apenas 2 unidades. Ou seja, ele é fácil de quebrar. O que quer dizer que pela facilidade dele ser quebrada, a produtividade vai ser bem elevada. Tem outro detalhe, né? Essas enzimas que a gente precisa para poder quebrar a sacarose em glicose e frutose, depois para transformar a frutose em glicose e produzir etanol, essas enzimas já estão presentes naturalmente na levedura. Já que elas já estão presentes naturalmente na levedura, elas não precisam ser adicionadas no processo industrial de produção de álcool. E o resultado, moçada, é que isso implica no menor custo de produção. Pronto, o álcool brasileiro, ele é mais produtivo e ele é mais barato. Por quê? Por causa da matéria-prima, cana-de-açúcar, a base de sacarose. Nos Estados Unidos, o álcool, gente, ele é feito a partir de milho. No caso, moçada, a partir de amido. Ô, gente, para quem não lembra de carboidratos, o amido é formado de 1.400 moléculas de glicose. E daí que eu estava comentando, que quanto mais simples o carboidrato, mais fácil de ele ser quebrado. Enquanto lá a sacarose é um disacarídeo, é formado por apenas 2 unidades, glicose e frutose, é simples, fácil de quebrar, o amido é um polissacarídeo, formado por 1.400 unidades. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais difícil de você quebrar. Com, gente, um detalhe extra. As enzimas necessárias para transformar amido em glicose, eles até que estão presentes na levedura, mas não em quantidades adequadas. Como elas estão ausentes na levedura em quantidade satisfatória, em quantidade significativa, a levedura tem dificuldade de quebrar amido, eu vou ter que adicionar enzimas no processo industrial de produção de álcool. E isso, claro, implica num custo mais elevado. O resultado, eu vou pegar a glicose, usar na fermentação para produzir o etanol, com 2 ressalvas. Como a amido é mais difícil de quebrar, a produtividade é mais baixa. Moçada, como essas enzimas estão ausentes na levedura, tudo bem, ela tem, mas em quantidades muito pequenas. Então, estão ausentes na levedura de modo significativo, então elas têm que ser adicionadas, e o resultado, que se implica num custo a mais. Daí, comparando o etanol brasileiro de cana-de-açúcar, mais produtivo e mais barato, com o etanol americano de milho, menos produtivo e mais caro. Mas por que os americanos também não fazem lá o etanol a partir de cana-de-açúcar? Porque o clima deles não é legal para plantar cana. Né? Cana gosta de ambientes quentes, regiões tropicais. Brasil, Estados Unidos não rola. De qualquer maneira, esse etanol que a gente está descrevendo para vocês é o que a gente chama de etanol de primeira geração. Ô, moçada, o etanol de primeira geração de etanol produzido a partir de caldo de cana, a partir do milho, ele é produzido a partir de sacarose, de amido, mas tem uma coisa chata, que eu desperdiço muita matéria-prima, né? Porque, por exemplo, na cana-de-açúcar, eu aproveito o caldo de cana,
mas desperdiço o bagaço. No caso do milho, eu aproveito o milho em si, mas eu desperdiço, por exemplo, a espiga, a palha e etc. E aí, o mundo vive já há alguns anos a corrida pelo desenvolvimento do etanol de segunda geração. Eita caramba, que bacana, né? O etanol de segunda geração, ele vai utilizar a cana-de-açúcar inteira, o milho inteiro. Além de usar somente o caldo de cana, eu vou usar o bagaço da cana. Ao invés de usar somente o milho, eu vou usar a palha do milho. Na verdade, moçada, eu vou poder usar capim, algas, aliás, tudo que você tiver celulose na composição. Qual é o problema no desenvolvimento do etanol de segunda geração? É que a celulose é ainda mais complexa do que o amido. Celulose é um polissacarídeo formado por 10.000 unidades de glicose. Daí o que é que eu estava comentando? Que quanto mais complexo o carboidrato, mais difícil de quebrar. Sacarose e um disacarídeo são 2 unidades, é bem simples, é fácil de quebrar. O amido é um polissacarídeo com 1.400 unidades, mais complexo, mais difícil de quebrar. E a celulose nem se fala, né? Com 10.000 unidades, celulose é muito complexa. Ou seja, é muito difícil de você quebrar. Com um detalhe extra, né? Para você transformar celulose em glicose, precisarei de enzimas. Elas também estão ausentes na levedura em quantidades significativas. Então a levedura até que ela consegue quebrar um pouquinho de nada de celulose, mas não de modo significativo. O que quer dizer que você vai precisar adicionar ao diacho da mistura, ao diabo da mistura lá de glicose e leveduras, as enzimas para quebrar a celulose, e essas enzimas são de altíssimo custo. O resultado, nós vamos produzir etanol? Vamos produzir etanol. Entretanto, a produtividade vai ser muito baixa. Quanto mais complexo o carboidrato, mais difícil de quebrar. Então, como a celulose é muito complexa, é muito difícil de quebrar. E o custo, ela é muito mais elevado. Porque, moçada, nesse caso, as enzimas necessárias para você quebrar a celulose em glicose, elas são muito caras. Né? A parte da fermentação é tranquilo, né? Então o problema não é fazer a fermentação. Fermentação da glicose para o etanol é a levedura. Você pegar da glicose para o etanol, da glicose para o etanol é a levedura. O problema é obter a glicose. E aí essas enzimas são caríssimas. E o etanol de segunda geração já existe? Já existe. Mas ainda não vale a pena no custo-benefício. No custo-benefício, moçada, produtividade baixa para o custo alto, ainda não vale a pena. Então o que é que os cientistas estão tentando? Desenvolver novas enzimas de custo menor que façam valer a pena você trabalhar com etanol de segunda geração. Por enquanto vale mais a pena pegar o bagaço de cana, tacar fogo numa termoelétrica e produzir energia de outro jeito, né? Através da queima do calor sendo produzido na termoelétrica. É mais barato pegar a palha do milho, tacar fogo na termoelétrica e aproveitar a energia de outro jeito. Né? Super poluente, claro, lá liberando CO2 aí na parada. Ou seja, por enquanto, apesar de já existir etanol de segunda geração, ainda não vale a pena. Muito caro, para uma produtividade muito baixa, não vale a pena. Torcer para nos próximos anos a galera desenvolver enzimas mais baratas que tenham lá um rendimento melhor para começar a valer a pena o etanol de segunda geração, que seria ecologicamente bem bacana.